Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estou de volta para mais aqui um vídeo super interessante de um assunto que é muito pertinente para pais, para professores, enfim, né? É um assunto que interessa, né, a quem tem filhos, porque nós estamos lidando com pessoas, com criação de um ser, e nós sabemos que criar um ser, né, educar uma pessoa, não é tão simples assim como muitas vezes, né, alguns pensam, né, ou imaginam que seja. Então hoje eu trago para vocês na realidade eu indico esse livro, né, eu indico esse livro aqui, eu achei ele muito interessante, muito legal mesmo, que é da Lídia Werber, e o título dele é Eduque com Carinho, Equilíbrio entre Amor e Limites. Achei muito legal esse livro. Se você tiver interesse, você pode baixar aí pela internet que está disponível. E eu achei muito interessante que ela traz. Ela é psicóloga, tem outras formações, doutora, né? Doutora. Então, assim, ela tem, não é? Requisitos, né, para estar falando sobre esse assunto. Então, hoje eu vou trazer esse assunto para vocês e que eu achei muito interessante. Não vou ler todo, claro, porque o livro é enorme, o capítulo também, mas algumas partes aqui que é interessante. Então, dentro desse livro que ela aborda, né, existe um tópico chamado Educar para a Autonomia, né? O que será educar para a autonomia? A gente ouve muito essa palavra, mas às vezes não sabemos o real significado dela, né? O que significa, né, educar para a autonomia? Então, esse livro aqui, ela vai dar algumas ideias para a gente do que é que significa, certo? Então, vamos começar aqui por esse tópico, que ela diz assim, olha, desde muito cedo é preciso entender que educar com qualidade, de maneira positiva, compreende duas atitudes aí aparentemente antagônicas, né? Ou seja, diferentes. Estar envolvido e deixar a criança encontrar o seu próprio caminho. Uma boa educação, ela tem o sentido de ensinar autocontrole e direcionamento próprio, né? Então, vocês podem ver que hoje o que eu trouxe para vocês é relacionado mais à questão mesmo de educar, da questão do saber conduzir, não é, a educação dos filhos. Aliás, não sou eu, essa autora que dá, né, algumas sugestões para nós. Então, o que ela diz aqui? Ela diz que é preciso ter paciência, tempo, autocontrole e bom humor para entender essa necessidade, né, de uma criança fazer por si mesma e de ser ela mesma e não seus pais. Crianças, elas querem imitar os adultos e mostrar que podem fazer sozinhas. Mas isso não é essa autonomia que ela se refere aqui. Isso não quer dizer que porque a criança acha, né, que pode fazer tudo sozinha, que você pode deixar ela fazer tudo. Então é preciso também respeitar a infância e a criança ela precisa ser acompanhada e não se sentir sozinha. Também não é aconselhável dar responsabilidades, né, do que é possível em determinada idade. Então, ser independente demais, precoce demais, não traz vantagens. Mas você não estará ao lado dele o tempo todo, então ele precisa aprender a se proteger sozinho, né? Então, essa é o que ela fala no texto dela, nesse texto sobre autonomia. Então, gente, é muito legal o que ela abordou aqui. E aqui ela traz algumas sugestões, né, pra gente. Olha, ela traz aqui algumas orientações, né? Deixe a criança experimentar seus desejos estéticos, roupas, por exemplo, ou ofereça alternativas para escolher, não é? Nunca escolha, toda vez escolha o que seu filho vai vestir, o que seu filho às vezes vai querer usar, né? Então, você pode supervisionar, né? Você pode estar acompanhando, mas tem um momento em que ele vai precisar escolher sozinho. Então, deixa ele escolher sozinho, mesmo que aquela escolha ali, de repente, possa, né? Depois ele
se sentir assim meio constrangido, e aí por quê? Da outra vez ele vai aprender a escolher melhor, né? A saber escolher, entender que certos ambientes, por exemplo, usa-se determinadas roupas, não é? São essas coisas. Respeitar as suas opiniões, né? Não ser sarcástico com a criança. Às vezes a criança quer contar uma história, você está sendo sarcástico com ela, né? Respeite a opinião dela, ouça, né? Ensine a criança a refletir sobre escolhas e não decida tudo por ela, né? Aqui, ela pegou o gancho aqui da outra. Promova o comportamento da autonomia aos poucos, mas supervisione, né? Não deixe a criança em perigo, né? Você deve ser o seu porto seguro, quer dizer, o adulto deve ser esse porto seguro para ela. Né? E por mais que você queira ensinar ela sobre a autonomia, sobre essa questão do aprender, né, sozinho, você não pode deixar isso assim, por conta dela. Você tem que estar ali supervisionando, observando, né, para você estar intervindo. A criança também ela deve aprender com os erros, deve possuir metas, aliás, passar pelas divergências, né, e não somente aprender por regras. Se não houver perigo, né, desde que a criança decida. E se for uma má decisão, que ela aprenda com o seu erro. Né? A criança ela precisa de um espaço emocional próprio e às vezes precisa ficar sozinha. Isso também é uma coisa importante. Né? Assim como você às vezes tem necessidade de sentir de ter o seu momento, né, com você, ficar o seu momento sozinha, só com você mesmo. Então a criança também ela tem esse sentimento, essa vontade. Dê responsabilidades e torne as regras mais elásticas à medida que a criança for ficando mais velha, né? À medida que a criança vai avançando na idade, não é? Aí você vai colocando mais, né, responsabilidade de acordo com o nível da idade dela. Né? Não pode ser prematuro demais, conforme a altura. Então, escolha as batalhas corretamente, não implique com tudo, nem decida tudo pela criança, né? Então, se for possível, permita que a criança escolha, fazer uma supervisão microscópica dos detalhes, do tipo que implica até como a criança senta, penteia o cabelo ou brinca com blocos de montar, né? É cansativo, é contraproducente e estressante para a criança e para os pais. Batalhas certas têm a ver com questões de segurança, valores morais, né? Com situações que têm probabilidade de trazer problemas futuros ou consequências irreparáveis. Então, há fatores não negociáveis, não pode bater, deixar de escovar os dentes, xingar, deixar de usar o cinto de segurança, etc. E outros podem ser conversados, não é? Então, pessoal, é isso. Fica aqui essa dica desse livro, tá bom? Achei super interessante. Você que tiver interesse, pode estar procurando ele. Eu vou deixar depois a descrição dele. Você pode estar fazendo sua leitura aí, certo? Então, fica comigo. Olha, deixa seu like. Fica comigo não, que já encerrou o vídeo, né? Quer dizer, vai continuar aí no YouTube. Então, deixa seu like, tá bom? Compartilha, deixa seu comentário aí, tá bom? E é isso. Então, marca a presença aqui, certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus.